Nesse domingo eu quero trazer os principais dados e números sobre os resultados do segundo trimestre de 2020 de Marco Polo. Eu sei que ela não é uma ação tão badalada quanto várias outras que vocês já me pediram aqui no canal, mas tiveram sim alguns pedidos aí, principalmente por direct, e eu decidi então hoje trazer os resultados dela, que entregou aí recentemente números que foram bem aquém se a gente comparar aí com o mesmo período do ano anterior. Mas claro que o que a gente está vivendo hoje é algo muito fora do comum, é uma crise sanitária que também acaba recaindo sobre uma crise econômica. E quando a gente fala de Marco Polo, que ela é sim líder no mercado brasileiro de carrocerias de ônibus, então a gente já começa a entender um pouquinho o porquê que ela está sofrendo um pouco nesse momento, apesar de que, ouvindo a teleconferência, dando uma olhada nos resultados, eu acho realmente que o pior para ela e também para outras empresas já passou, né? Então, quando a gente fala do segundo tri, esse terceiro tri também pode ser ainda um pouco ruim para algumas empresas, mas eu acho que o pior está ficando para trás e a gente pode começar a tentar olhar uma recuperação, mas talvez para alguns setores um pouco mais demoradas, e a gente vai falar sobre isso hoje. Bom, antes de falar dos números dela, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e eu acho que era isso. Se inscrever no canal, deixar o seu like. Clicar no sininho para saber quando tem vídeo novo e me acompanhar até o final do vídeo. Ótima blogueira essa que esquece o que tem que pedir no vídeo, né? Bom, vamos lá, gente. Falando de Marco Polo, ela é uma ação pequenininha da Bolsa de Valores. Hoje ela está sendo cotada a R$ 2,85 e já acumula uma queda de mais de 35% esse ano. E ela, gente, teve sim um impacto bem grande na sua receita. Quando a gente fala da receita líquida dela, ela foi de 798,5 milhões de reais, e isso foi em 30,1% menor do que o mesmo período do ano passado. Vale a gente ressaltar aqui que ela está presente em vários outros continentes, então ela tem receitas no Brasil e também tem receitas no exterior, ela tem fábricas também no exterior. Então, quando a gente fala do Brasil, ela teve uma queda na receita de 43%, e quando a gente fala da receita no exterior, ela teve uma queda então de 30%. Tudo isso, gente, resultou em um lucro líquido de 1,3 milhão de reais. E aí, isso foi nada mais, nada menos do que 98,6% menor do que o mesmo período do ano anterior. Então, muita gente já fica, caramba, bem, uma queda de 98% no lucro? Sim, é bastante coisa, e sim, porque a gente entende que esse setor está sendo fortemente afetado por esse período de pandemia. Quando a gente fala, por exemplo, das escolas, né, que estão aí suspensas, né, com as suas atividades suspensas, e muitas, inclusive, em vários estados, sem previsão de retorno, a gente entende que, por exemplo, esse mercado de vans ou transporte escolar, ele fica assim com uma demanda menor. Quando a gente fala de ônibus, né, para viagem, quem sabe, nós sabemos que o turismo também está comprometido e que, consequentemente, também pode ter uma demanda um pouco menor. Quando a gente fala de transporte urbano, então, né, bom, transporte urbano a gente viu que em várias cidades os transportes eles foram suspensos, alguns ainda estão suspensos, entendendo que é o local que muitas pessoas podem se aglomerar, podem aí ser contagiadas ou, enfim, passar o coronavírus para outras pessoas. Então, consequentemente, ele fica suspenso e, consequentemente, você tem uma demanda menor por ônibus, seja no urbano, no transporte escolar ou até mesmo para o turismo. Então, a gente entende que sim, era visto que esse era um setor que seria impactado, e a dúvida que fica é: quando será que esse setor pode voltar a se recuperar? Bom, eu ouvi a teleconferência deles, e uma coisa que foi muito legal é porque eles fizeram, em parceria com a APIMEC, essa teleconferência com uma transmissão ao vivo no YouTube. Então, isso aproximou, eu acho, um pouco mais a empresa dos seus acionistas, e que se vocês quiserem ver, inclusive isso na íntegra, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, o pessoal podia entrar lá na live e mandar as perguntas aí referente ao resultado, o que eles estavam fazendo. Então, ouvindo essa live deles, né, assistindo essa live deles, o que deu para perceber é que eles estão esperando sim uma recuperação a partir da metade ali, talvez do terceiro trimestre de 2020, mas eu acho que, como a gente ainda tem um cenário um tanto quanto incerto, eu jogaria isso para uma recuperação para lá do quarto trimestre de 2020, quem sabe, quando talvez as coisas
possam voltar a se normalizar e talvez quando a gente estiver um pouco mais próximo, talvez, de uma possível vacina, porque aí talvez todas essas questões de aglomeração, do turismo e tudo mais, tudo isso possa ser fomentado novamente. Bom, a gente viu então que os resultados foram afetados por isso, mas também tem uma outra coisa que acabou afetando os resultados. Por quê? A Marco Polo, ela é acionista da New Flyer, que é uma empresa norte-americana. Então ela também sofreu com o que a gente chama de equivalência patrimonial, que é quando você tem uma participação, por exemplo, em uma empresa e essa empresa pode ter entregue aí resultados ruins e tudo mais, e aí no fim das contas o valor das ações podem ter aí se mexido muito no meio do caminho, enfim, tudo isso reflete nessa equivalência patrimonial. E no caso da New Flyer, então, ela teve algumas baixas contábeis, ela teve aí uns impairments que a gente chama, então tudo isso acabou afetando a participação de Marco Polo nela e contribuiu para esse resultado que ela entregou nesse segundo trimestre de 2020. Dito tudo isso, eu acho que a gente pode começar a trazer então alguns dados de como ficou aí toda essa história. Quando a gente fala de lucro líquido, então a gente precisa falar um pouquinho sobre as margens. As margens desse segundo trimestre de 2020 realmente foram muito baixinhas, de 0,2%, e tudo isso porque ela teve uma receita muito menor, teve também algumas fábricas que tiveram que ser paralisadas aí temporariamente, algumas em abril e tudo mais, outras ficaram poucas semanas paralisadas, mas ainda assim você tem custos elevados e também toda essa questão da equivalência patrimonial que contribui para tudo isso. Acho que eu chutei a câmera agora e dei uma balançada em tudo, enfim. E aí quando a gente fala sobre a parte do endividamento dela e a gente olha aquele indicador da dívida líquida pelo patrimônio líquido, então ela está entregando aí hoje algo em torno de 83%. E isso pode parecer um pouco alto, mas quando a gente olha o histórico da companhia, tá bem dentro da normalidade. Se a gente olhar os últimos trimestres, os últimos anos, sempre tá ali algo em torno de 70, 75, 76, 79%. Então agora a gente tá aí com 83% do patrimônio líquido teoricamente comprometido com as dívidas da empresa. Quando a gente fala do ROI, ele olhando nesses últimos 12 meses ficou aí em torno de 4,2%, e quando a gente fala do dividend yield, então eles tiveram a política de dividendos teoricamente suspensa nesse momento, né? Então a gente entende que teve uma grande queda no lucro e que não faria sentido nenhum querer distribuir dividendos agora, ao invés de preservar caixa, entendendo que o cenário é um pouco incerto e que se faça mais sentido, né, talvez distribuir proventos quando a situação estiver um pouquinho melhor ou normalizada. Mas quando a gente olha para o dividend yield em si, hoje ele está em torno de 3,5% em referência aí aos últimos 12 meses. Mas por hora, então, estão suspensos, como eu falei para vocês. Agora a gente precisa também entender, gente, o que a Marco Polo tá fazendo para tentar se adaptar a todo esse momento, porque eu acho que mais importante do que olhar números e resultados é entender como essas empresas estão fazendo para talvez tentar driblar essa crise e até mesmo como que isso vai refletir lá na frente. Então, a Marco Polo, ela está adaptando sim as suas carrocerias, vamos dizer assim, né? Por quê? Ela tá fazendo adaptação para ônibus, né? Tá colocando aí proteção para motorista, tá colocando fileiras individuais de maneira que as pessoas consigam ter um espaçamento maior, além de colocar uma cortina entre os passageiros para talvez trazer um pouquinho mais de segurança, né? E também respeitar um pouquinho mais essa situação de coronavírus, né? Dando distanciamento, colocando uma barreirinha ali e tudo mais. O que foi perguntado na teleconferência, e isso é importante a gente saber, é se já tá tendo demanda para isso. E eles falaram que sim, que já tem demanda para isso, que já tem alguns contratos em andamento com esse tipo de ônibus adaptado e que eles também acreditam que isso deve continuar tendo demanda mesmo depois da pandemia, quando a coisa se normalizar um pouco, porque acho que as pessoas estarão um pouco mais preocupadas com essa questão da segurança. Talvez a gente saiba que não vai ter como você erradicar o vírus em si, que talvez a gente simplesmente consiga encontrar uma vacina e a gente vai tentar aprender a conviver com isso. Então eles acreditam que a gente vai continuar tendo uma demanda mesmo quando as coisas estiverem um pouco mais
normalizadas. Ao mesmo tempo, eles também estão tentando reduzir alguns custos, negociando alguns contratos ou até mesmo suspendendo alguns contratos de serviço para tentar reduzir gastos nesse momento e tentar passar melhor por esse momento de crise, entendendo que às vezes a recuperação pode demorar um pouquinho mais do que outros setores, beleza? Bom, gente, eu acho que essas eram as principais informações de Marco Polo. Agora, eu quero saber de vocês, até fiquei curiosa, quem tá me assistindo aqui, tem alguém que tem Marco Polo na carteira? Tem algum dado, talvez, que seja importante que a gente acabou deixando de fora? Escreva aqui nos comentários. Depois, se você tiver interesse em estudar um pouquinho mais essa empresa, dê uma olhadinha na teleconferência, no site de RI, e eu vejo vocês, então, no próximo vídeo.